Salve, salve pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Pensa Bem. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito especial: paternidade. O papel do pai na criação dos filhos. E hoje eu estou aqui com pessoas super especiais, pais, que vai debater esse tema aí junto com vocês. Bom, estou com o Lucas Prado, Tiago André de Souza, Luiz Carlos Vieira Guedes. Todos eles, pessoal, com um currículo aqui super extenso, suas ocupações, suas formações, mas eu quero quebrar o protocolo aqui hoje e dizer que a função ou a profissão ou a ocupação mais especial deles é ser pai. Então hoje a gente vai falar aqui, pessoal, como é que é ser pai, a experiência de vocês. Eu quero agradecer o aceite do convite de vocês para a gente debater aqui, beleza? Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com 3 pessoas, como eu mencionei, de 3 gerações diferentes. Guedes, 2 filhos em momentos diferentes da vida. Lucas, 2 filhas gêmeas. E Tiago, um filho que ainda não nasceu, está prestes para nascer. Conta aí, gente, como é que é isso? E você, 2 filhas também. E eu, com 2 meninas aí que tá em casa, né? Vamos lá. Bom, ser pai é um negócio muito doido, né? Eu passei a minha vida inteira, acho que esperando esse momento, imaginando como que seria esse momento. E agora que tá chegando a hora, dá um gelo, né? Nós estamos grávidos de 8 meses já, então estamos na iminência aí de ganhar. Tá quase. E é aquele turbilhão de emoções, né? De curiosidade, de aprendizado. Eu acho que eu tô num lugar aqui de extrema importância de aprender com pais experientes como vocês aí hoje. Pode falar, Guedes. Pode ir. Como o Felipe disse, né? Eu tenho 2 filhos, mas em épocas distintas, né? Eu tenho uma menina de 23 anos e depois com 55 anos foi ter um menino, né? Que está agora com 4. Então é muito diferente, o mundo está diferente, a situação foi diferente, né? As condições foram diferentes. Eu, num primeiro momento, muito mais jovem, muito mais egoísta, né? No trato da criança no começo, né? E agora mais experiente, mais tranquilo, consegue mais acompanhar esse desenvolvimento da criança. Eu posso dizer para você assim que eu estou sendo muito melhor pai do que eu era na época. A gente consegue conviver muito melhor com ele, né? E se tem alguma coisa para te dizer, assim, você vai ficar uns 2 anos aí como coadjuvante. A criança nota mais a mãe, né? E isso depois que você vai ter ação efetiva mesmo, né? Esquenta uma madeira. Mas essa função é importante do pai, né? Tem que ajudar a mãe, né? Você fica muito mais no suporte. Eu não esqueço, uma vez, quando a gente estava grávida também, a Priscila estava grávida, minha esposa, a Alessandra me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu acho que eu já te falei também em conversa. Ela já é mãe, você ainda vai ser pai. Ela é mãe porque ela já sente os benefícios de ser mãe, as dores também de ser mãe, mas você não é pai. E quando nasceu, eu falei, estou preparado, né? Estou preparado. Quando eu vi aqueles 2 serzinhos, porque são gêmeas, né? Me perguntam se é muito difícil ter gêmeos. Não sei, nunca tive experiência de ter um só. Imagina gêmeos, né? Mas me conta, gente, assim, como é que foi a descoberta de ser pai aí na vida de vocês? A minha foi prazerosa, foi muito legal. O susto grande foi ser gêmeas. Mas foi planejado, Lucas? Não foi planejado. A minha não foi planejada, foi um susto, foi um procedimento cirúrgico que a minha esposa passou. E aí acabou que os medicamentos e tudo mais, parece que interferiu lá e veio as meninas. E veio as meninas aí de brindes, né? A primeira a gente estava tentando, queria realmente ter uma criança, né? Estava no momento, já tinha 5 anos de casado, queria ter uma criança. Nesse segundo não, nesse segundo a gente não tinha essa intenção, né, com a minha esposa. Qual que era a ideia? Eu fui ficando um pouco mais de idade, né, acima de 50 anos, você começar a fazer reposição hormonal, né, que você vai perdendo hormônios, né? E aí nessa acabou melhorando alguns fatores aí, né, que acabaram ajudando e a gente eu não me esperava ser pai numa idade dessa, né? Não tinha a mínima intenção de ser, né? Mas dizer que tem arrependimento disso de modo nenhum, muito pelo contrário. Porque me faz a obrigação de viver pelo menos uns 20 anos aí, né? Eu tenho que me preparar mais. No meu caso foi muito interessante porque nós não planejamos, né? Agora é o momento de ter filho, mas foi muito natural. Acho que nós 2 sentimos que estava chegando num momento da vida onde era importante ter um filho. A idade, acho que não existe idade certa, né? Mas é uma idade que a gente estava um pouco mais maduro, mais calmo, com uma estrutura
suficiente, né, para ter uma condição boa ali. E aí aconteceu nesse momento, assim, onde a gente falou assim, vamos começar a pensar nisso e tal, e de repente descobrimos que ele viria, né? Então, foi um momento, assim, muito importante. Bom, pessoal, e eu tenho duas meninas, né? Como o Lucas mencionou, Cecília e Olivia. Cecília de 4 anos, Olivia de quase 4 meses. E para mim, ser pai mudou minha vida, transformou minha vida. Quando eu soube que seria pai, o primeiro pensamento seria que eu ia ensinar as crianças, né? Que eu iria... claro, esse é o meu papel de educá-lo, mas eu percebo que elas me ensinam muito mais. E como o Guedes mencionou, né, nesse mundo totalmente diferente que é hoje do que era antes, como é que vocês enxergam o papel do pai nesse contexto de um mundo tão acelerado e em mudança que nós estamos vivendo hoje? Eu deixo o Guedes pronunciar primeiro, que tem uma experiência aí. Cara, você tem que estar atento o tempo todo, né? Porque você tem que estar acompanhando, você não dá para ficar parado, porque você tem que estar acompanhando a realidade. São duas realidades muito diferentes, né? De uma menina de 23 anos e de um moleque de 4, né? Eu tenho que ter o físico para acompanhar o menino de 4, né? E a maturidade de acompanhar a menina de 23. E aí essa é a dificuldade. Isso só tem uma forma, estar se preparando a todo momento, estar se reciclando a todo momento, né? E não tem outra forma, eu acho que é isso, a gente está atuante o tempo inteiro, não dá mais, no meu caso, né, e no caso de todos os pais, pensar que aquela educação que foi dada para você lá quando você era filho, serve para agora, né? Você vê uma diferença de 20 anos e não serve mais. Eu ia tocar nesse ponto, a gente cresceu numa geração que brincava na rua, até tarde, 10 horas da noite saia para a rua, brincava, até a mãe gritava, chamava, vem jantar, não sei o que, sai daí, vem. Hoje, as crianças não vivem isso. Elas vivem basicamente totalmente tecnológico dentro de casa, até por uma questão de segurança, espaço. Não sei em cidades mais do interior do que a gente, mas assim, grandes centros, a gente não vê criança brincando na rua mais, nem aqui, né? E é um cenário que a gente está aprendendo também, né? A gente aprende já ensinando, já puxando ali o filho, né? Você falou, né? 20 anos atrás, a maneira de criar uma criança era totalmente diferente. E a gente vê isso também acontecendo na escola, né? Em todos esses processos. Então, é um momento totalmente sem estrutura, assim, do que existe, do que está correto, do que, né, a gente está aprendendo também. E eu me surpreendo todos os dias. Todos os dias a Cecília tem uma palavra nova, uma linha de raciocínio diferente, ou até mesmo uma coisa que eu nunca vi. Né? Isso é o contexto de estar sempre aprendendo e antenado com tudo isso. Bom, e aí, gente, eu queria que vocês contassem para o pessoal de casa uma experiência marcante na vida de vocês como pai. Uma experiência marcante na minha vida, não é uma experiência muito boa. Na verdade, tem muitas experiências que a gente passa, mas foi um dia que, inclusive, sirva de exemplo para os pais que estejam assistindo. Um dia, no momento das duas brincando, fazendo muita anarquia, naquele ímpeto de machucar, eu falei, para com isso, peguei e dei um tapa numa e na outra. E naquele momento, assim, né, o tapa foi forte e ficou a marca na bundinha das duas, assim. Quando eu olhei, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo quando criança, que eu lembro até hoje. E aí eu falei, nunca mais eu encosto a mão nelas para educar dessa forma. E assim, isso me marcou como pessoa, me marcou como pai, e é algo que eu vivi, que eu vi que aconteceu ali no momento, e isso foi muito marcante. Então não batam nas crianças. Eu acho que foi uma vez que a minha filha resolveu pintar o cabelo de uma determinada cor lá, e eu fiz um comentário muito pejorativo, né? E, nossa, cara, aquilo foi terrível para ela. É lógico que ela pintou, né? Não tenha dúvida que ela pintou naquela cor, né? E aí, naquele momento, eu me sentia, assim, tão retrógrado, né? Tão, assim, desantenado com o mundo para fazer um comentário, uma determinada cor, associar com uma determinada pessoa, com uma outra coisa assim. E aí você começa a entender o quanto que você precisa estar se atualizando o tempo inteiro, né? E aquilo foi marcante para mim nesse aspecto. A partir daquele dia, a conversa nossa não é que foi tolerante, não, mas assim, foi muito mais cuidadosa nesse aspecto que eu tenho hoje com ela. No pequeno, então, nem se fala, né? Bom, numa gravidez de 8 meses, a gente não tem muitos momentos ainda, né? Mas os que tem são muito intensos. Quando a gente descobriu a gravidez, a gente achou que ela já estava um pouco mais adiantada, talvez uns 2 meses.
e fomos fazer lá o exame de sangue, confirmou, beleza, e fomos fazer o ultrassom. E aí eu fui para o ultrassom com essa mentalidade que talvez teria um feijãozinho lá e tal. E nesse momento a gente descobriu que a gravidez já estava de 4 meses, né? Já estava bastante adiantado, então já tinha uma criança formada com rosto, com pé, com mão. E ver esses formatos ali no ultrassom, né? Foi um momento assim, muito marcante, que realmente encheu o olho d'água. Você ouve o coração bater a primeira vez. E é muito forte, né? É muito forte, rápido, né? Até arrepiei aqui agora. Me pegou de surpresa, né? Já está tão avançado. E de ter essa experiência, de ter esse primeiro contato, assim, foi um momento que eu acho que eu jamais vou esquecer. Bom, gente, mãe é mãe, né? E eu quero aqui deixar minha homenagem à mãe das minhas meninas, a Thaís, que está em casa assistindo, que é uma super mãe. Mas mãe tem ali o seu papel muito claro, né? E os filhos, na maioria das vezes, enxergam a mãe ali como o porto seguro. E hoje, no tema do nosso programa, nós estamos discutindo o papel do pai na criação dos filhos. Para os pais que estão em casa, até mesmo para as mães, assim, qual que é o papel do pai na criação dos filhos que vocês acreditam ser importante, relevante e principalmente, né, estar ao lado das mães? Eu penso que o pai ele tem a responsabilidade tão quanto a mãe, apesar do pai muitas vezes se ausentar de muita responsabilidade deixa para a mãe, mas eu acho que ambos têm uma responsabilidade muito grande e ambos têm a responsabilidade da educação. Acho que o pai tem uma responsabilidade muito grande e acho que passa um sentimento muito de segurança. Você dá segurança para o teu filho, para a tua filha, das coisas, das inseguranças que ele tem com relação à vida, de fato. Então, você saber que eu sempre estou ali para te defender, estou sempre ali para te ajudar, para te apoiar, para te socorrer em qualquer coisa. Não só o pai, como a mãe também, mas o pai ele tem muito essa figura. Porque eu vejo isso no meu pai também, por exemplo. Sabe? Eu acho que essa questão de segurança mesmo, né? Essa ideia de que o homem é só aquele cara que traz o dinheiro para dentro da casa, isso não dá mais, né? Não tem mais como. É lógico que ele vai ter que fazer isso também, né? Mas não é só isso não. O papel de apoio à mãe, né? E de trabalhar também nessa educação da criança é muito imprescindível. E tem que estar junto mesmo, né? E essa função de ser o meio que protetor, né? Aquele que fica meio assim por trás, tomando conta da situação, é muito clara e evidente, né? Nesse aspecto. Mas a participação tem que estar plena. E eu acho que, além disso também, o pai tem uma importância em dar um suporte para que esse filho se desenvolva com suas próprias características, suas personalidades e consiga potencializar essas características que o filho vai ter, né? Na minha visão, né, inexperiente, eu acredito que um pai que consegue ajudar o filho a se desenvolver enquanto ser humano ali, né, não só seguir os seus próprios passos, né, eu acho que isso é muito importante também. E os pais aí de primeira viagem, como o Thiago, fica a dica. Façam a mamadeira, trocam a fralda, banho, brincadeiras. Isso é muito importante no seu dia a dia, no relacionamento com o seu filho ou com a sua filha. Bom, gente, quais dicas, né, vocês podem dar para os pais que estão em casa hoje nos assistindo aí na criação dos seus filhos? Deixa eu para mim. Eu quero a dica. Essa é mais experiência, então, deixa pro... Cara, eu acho que assim, a dica que ter é amor, velho. Não tem outro jeito, não tem outra forma, sabe? É ter amor a esse processo de evolução, entender que a criança está evoluindo, que você está em outras condições, mas que todos podem aprender uns com os outros. A gente pode aprender, como o Felipe disse, eu aprendo demais com o menino também, né? A gente aprende com a menina, aprende com o menino. Tá aberto ao aprendizado, saber que você não é o senhor da razão. Não adianta. Apesar dessa sua função sólida dentro aí dessa estrutura, né? Você não é o senhor da razão, né? Nós não temos razões, a nossa razão ela precisa estar assim, flexível e trabalhando o tempo inteiro. O que meu pai fez e me educou muito bem pode não dar certo com o meu filho, pode não dar certo com a minha filha. Ótima né? dica. Muito Eu bom. acho que é isso. Legal. O ponto principal aí é o amor, né? Eu acho que o amor incondicional, ele é o maior dos conselhos que a gente pode ter. Ame seu filho incondicionalmente, independente de qualquer coisa, a todo momento e sempre. Né? Eu ganhei 2 excelentes dicas aqui. Esse é meu papel aqui agora, né? E eu acho que eu, enquanto pai, também gostaria de deixar aí uma dica, né? Que a educação pelo exemplo também é uma coisa muito importante. Seus filhos, eles olham para vocês como o espelho,
com aquela pessoa, no caso, no sentido da segurança, como super-herói. Então, eduque pelo exemplo, traga sempre aí bons costumes, humildade, sinceridade, honestidade, que são as melhores dicas aí na criação dos filhos. Bom, gente, a gente está caminhando aí para o fim do nosso programa e eu queria que vocês contassem para a gente aí alguma experiência marcante que vocês tiveram como pai ao longo dessa experiência de vocês, que vocês falam assim, isso me marcou e é o que eu vou levar para o resto da vida. Eu tive 2 experiências, uma com cada menina, de uma cirurgia que elas passaram. Elas precisaram passar por uma cirurgia, muito novinhas, passaram por uma cirurgia e elas ficaram afastadas durante esse período. Em todas as 2 ocasiões eu vi o amor que acontece, o amor que as 2 têm uma pela outra. E isso me marcou muito, da irmandade das 2 ali. Elas foram geradas juntas e crescem e tiveram esse momento. Então isso me marcou demais, me marcou no sentimento de acho que está no caminho certo. Você prezar ali pela tua irmã, você preza para tua irmã, você tem que amar, você ama ela, ela vai ser teu porto seguro o resto da tua vida. Então acho que o caminho é isso. Acho que esse me marcou bastante esse ponto. Essa é uma boa pergunta, né? Quando você estava fazendo, eu estava aqui tentando lembrar de alguma coisa específica nesses 8 meses de gravidez. E me ocorreu uma coisa interessante, né? Como que uma gravidez, uma criança, ela impacta não só na vida dos pais, mas das famílias que estão ali, né? Os nossos pais, a minha mãe, né? Então, eu lembro do momento que eu fui falar para minha mãe também que ela ia ser vó, né? Esse é um momento muito interessante. E acabou sendo determinante, assim, no momento em que minha família estava, né, na união. Isso foi muito bacana também. O meu foi a 2021, né, quando a Jaqueline teve Covid, a mãe do Joaquim, e ela ficou 10 dias internada, né, e aí eu pensei assim, nossa, ele vai ficar o terrível, né. E aí como que ele foi forte, cara, como que ele encarou aquela situação de saber que a mãe dele não estava ali, ia ter que ficar comigo, só ficamos nós 2, né, e a moça que toma conta dele. E aí passamos essas 2 semanas, né, juntos, ele acompanhando, né, perguntava pouco, parece que era uma autodefesa que ele tinha, né, mas como que ele encarou aquilo com a maturidade que não era previsto para a idade dele. Isso aí me marcou muito, sabe, esse tipo de reação que ele teve diante da situação. E a hora quando ele viu a mãe dele, daí ele explodiu, né? Aí teve jeito. Bom, pessoal, ser pai é uma dádiva. Espero que você tenha gostado do programa de hoje com essas experiências riquíssimas do Guedes, pai, por 2 vezes em momentos totalmente diferentes de sua vida, do Lucas, pai de gêmeas, e do Thiago, que vai ser pai, né? O Theo tá para nascer, então desejo uma boa hora para a Laíra, que venha com muita saúde. E você de casa, acompanhe o canal do YouTube do Pensa Bem, siga as nossas redes sociais e vejo vocês no nosso próximo programa. Um grande abraço.